O comandante Mário Simões Teles, o professor Manuel Assunção, os nossos jovens deputados da Assembleia Municipal, cuja presença muito nos enobrece, os nossos agrupamentos de escolas, felicitando-os pela recente distinção municipal, todos os convidados aqui presentes, os nossos comandantes bombeiros, as autoridades civis, militares, que é uma honra para nós ter-vos connosco. O 25 de Abril foi a data fundadora da nossa democracia, mas não constituiu um ponto de chegada em que tudo estaria feito, mas antes um ponto de partida com todo o processo democrático por fazer. O percurso democrático português fez-se, pois, ao longo do tempo, num processo complexo, plural, por vezes tenso, que importa recordar, com verdade e sem apropriações, daqueles que se julgam, em causa própria, diria eu, os donos do 25 de Abril. Há precisamente 50 anos, os nossos concidadãos estavam a exercer um dos mais preciosos direitos trazidos pelo 25 de Abril, o de votar em eleições verdadeiramente livres. Poucos dias após a aprovação da Constituição, as eleições de 1976 foram absolutamente esclarecedoras quanto à vontade do povo português. Os resultados mostraram uma opção clara por forças democráticas moderadas, plurais e europeístas, rejeitando inequivocamente o aventureirismo revolucionário dos amanhãs que cantariam melodias de embalar. Quando chamados a decidir em liberdade, os portugueses escolheram democracia representativa, estabilidade institucional e progresso responsável, naquelas a que um diário publicado hoje mesmo chama na sua primeira página as legislativas que estabilizaram a democracia. Diria, pois, que o número redondo que hoje passa sobre esse ato eleitoral deve ser destacado como um passo de gigante na afirmação do regime que temos hoje e que nos 2 anos anteriores tinha gatinhado de forma muito atribulada. Também a Constituição de 76, cujos 50 anos foram recentemente assinalados, deve ser lida no contexto do seu tempo. Foi um marco relevante, mas refletia naturais excessos revolucionários, uma desconfiança estrutural na sociedade civil e um peso anacrónico dos militares e do Conselho da Revolução, incompatível com uma democracia plural na Europa Ocidental do último quartel do século XX. A normalização democrática fez-se através de sucessivas revisões constitucionais, nomeadamente em 82 e em 89, que expurgaram esses excessos e afirmaram sem ambiguidades o primado do poder e da sociedade civil, bem como a libertação das amarras ideológicas que bloqueavam o nosso sistema económico. Nesse contexto, importa recordar que o CDS teve a coragem política de votar contra a Constituição de 1976, não por rejeitar a democracia, mas por a respeitar. Como se disse, então, a democracia não é um cortejo obediente e uniforme, mas a possibilidade de discordar e o direito a não ser discriminado ou punido por isso. Os 16 deputados constituintes do CDS tiveram essa coragem, não para vencer, nem era esse o seu propósito, mas por convicção e imperativo de consciência. No debate constitucional, essa posição foi magistralmente sintetizada na notável declaração de voto do deputado Vítor Sá Machado, quando afirmou: o CDS exercita um dos direitos que vivem no próprio coração da democracia, porque só em democracia é possível dizer não. Só em democracia é possível assumir em liberdade a coerência, sustentar o pluralismo, recusar a unanimidade. Se me permitem uma nota pessoal, é com grande orgulho que aqui uso da palavra em nome do CDS, o meu partido de sempre, que já em 1976 nos mostrava claramente que, tal como no caso dos homens, também a grandeza e a importância dos partidos não se medem aos palmos. O 25 de Abril só cumpre o seu verdadeiro significado quando une, pois não pertence a partidos, a gerações ou a leituras exclusivas da história, dispensando os polícias da moral e dos bons costumes de Abril que vigiam e julgam a pureza revolucionária. Quando é usado como instrumento de divisão ou de superioridade moral, perde o seu sentido democrático mais profundo, contradizendo-se na sua essência. Num tempo em que posições extremadas se tornaram atrativas, populares e de sucesso imediato, aos que ainda hoje falam no Abril que foi traído e dividem Portugal no Portugal de Abril e no Portugal de Novembro, opõem-se os recentes saudosistas de uma ditadura autoritária
pré-abril de 74, acabando uns e outros a marchar de braço dado na recusa em aceitar o percurso real e de sucesso que Portugal percorreu ao longo destes 52 anos, constituindo-se ambos nos verdadeiros derrotados deste processo. Neste contexto, a verdadeira e saudável radicalidade é a defesa intransigente da moderação. A coragem está na ponderação, na conciliação e na defesa firme da liberdade responsável. A participação cívica em democracia exige muito mais de todos nós do que o seguidismo obediente a um líder ou uma qualquer ditadura coletiva que nos dizem o caminho e estabelecem os limites, como brilhantemente nos demonstraram as premonitórias distopias de George Orwell ou Aldous Huxley. Enquanto Portugal dava os primeiros passos no caminho da consolidação da sua ainda muito frágil democracia, João Paulo II exortava os povos da Europa de Leste, então submetidos a ditaduras férreas comandadas a partir de Moscovo, a não terem medo de ser livres, a não terem medo da liberdade e da responsabilidade de determinar o seu próprio destino, o seu próprio caminho e o seu destino. A história mostrou-nos, de forma trágica, que as utopias que procuraram criar sociedades e homens perfeitos custaram milhões de vidas. A democracia, em liberdade, não procura a perfeição nem o homem novo. Valoriza e desenvolve-se na diferença, na tolerância e no respeito pela pluralidade de opiniões. Construir uma sociedade e um mundo melhor em liberdade é difícil e exigente. Implica aceitar imperfeições, divergências e o pluralismo. No entanto, é precisamente essa imperfeição assumida, esse respeito pela liberdade individual e essa responsabilidade cívica que constituem a maior força das sociedades verdadeiramente livres. Sociedades que podem nunca alcançar a perfeição, mas que, por isso mesmo, como brilhantemente nos ensinou Winston Churchill, nunca se renderão. Muito obrigado.